Oi, pessoal, meu nome é Vitória e, juntamente com Lisandra e Raquel, nós vamos falar hoje sobre a evolução e a filogenia do filo tardígrada, cujo representante vocês podem ver nesse gifzinho aqui ao lado. Nossa apresentação, ela complementa a apresentação do primeiro grupo, que também falava sobre esse filo, só que sobre os seus aspectos morfofisiológicos. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho das características gerais desses organismos. Os tardígrados, eles são micrometazoários bilaterais e foram descritos pela primeira vez em 1773 por John Graz, mas só chegaram a ser reconhecidos como um táxon em 1840. Eles foram nomeados assim por Spallanzani por conta dos seus movimentos lentos. Do latim, tardo significa lento e grado seria passo. Eles também são conhecidos popularmente como ursos d'água ou então ursos do espaço, um nome que advém de um experimento que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O tamanho de um adulto típico vai variar de 250 a 500 micrômetros de comprimento e eles vão possuir 4 pares de patas lobópodes que vão terminar em garras ou discos de sucção. A gente pode ver na imagem aqui ao lado alguns exemplares e essa é a disposição corpórea deles. Eles são conhecidos principalmente por conta da sua grande resistência em ambientes extremófilos, que pode ser explicada pela sua capacidade de anabiose e criptobiose, que são estados de dormência em que os seus sinais vitais ou estão reduzidos ou então ausentes. Muitas espécies elas são consideradas cosmopolitas porque têm uma abrangência é, bastante diversa pelo globo e também alguns conseguem sobreviver em locais onde a maioria dos metazoários normalmente conseguiria. Como, por exemplo, nós podemos encontrar espécies endêmicas da lâmina de gelo da Groenlândia, espécies presentes em fuligem, poeira vulcânica, e esses organismos conseguem sobreviver até no espaço sideral. E aí, daí que vem aquele nome. Isso do espaço sideral, vale salientar um experimento de astrobiologia que foi feito, que é o Biopan 6, em que esses organismos eles foram colocados expostos ao espaço sideral, ficaram lá no estado de dormência, ressecamento, por um período de tempo, depois foram capturados novamente, assim por dizer, e reidratados. E mesmo após passar por isso, eles ainda apresentavam os sinais vitais e ainda estavam assim, vivos. Os tardígrados também possuem cerca de 1.200 a 800 espécies descritas e divididas em 3 classes, mas esse assunto vai ser abordado um pouquinho mais à frente. As análises filogenômicas e neuroanatômicas reforçam a hipótese de que os tardígrados fazem parte de um clado chamado Panartrópoda, que é um dos 3 grandes clados dos ectozoários. O Panartrópoda é formado por, podemos ver aqui, artrópoda, onicofora e tardígrada. Por muito tempo, acreditava-se que tardígrada era um grupo irmão dos artrópodes, mas as análises filogenéticas indicam que eles, na verdade, são um grupo irmão do clado, onicófora e artrópoda em conjunto, como está indicado aqui no cladograma. A origem do clado, né, Panartrópoda, é datada por cerca de 5.500 a 600 milhões de anos atrás, nos mares ancestrais pré-cambrianos. A sua distribuição cosmopolita pode ser devida ao seu potencial extremófilo, que foi evidenciado pela capacidade de anabiose e criptobiose, mencionadas lá no primeiro slide, mas também pela sua dinâmica populacional, tamanho diminuto e formas resistentes. Os tardígrados também possuem uma grande quantidade de DNA exógeno no seu genoma, ou seja, essa grande variedade de genes pode colaborar com o processo de irradiação adaptativa. Esse processo pode ser ilustrado pela expansão e mudança nas populações ao longo do tempo, resultando no processo de especiação e ocupação de novos nichos. Essa figura 3, aqui do lado do mapa mundi, utilizou dados de um banco de dados, onde estavam
Analisando assim, datando no caso, documentando as aparições e coletas de tardígrados. Ou seja, a gente consegue perceber aqui quão ampla é a sua distribuição e a sua ocorrência em diversos continentes, em todos inclusive, até mesmo na Antártica. Um exemplo aqui desse processo de radiação adaptativa, criando espécies diferentes e ocupando nichos diferenciados também, nós temos a classe heterotardígrada, que vai ser falando um pouquinho mais à frente, em mais detalhes, por Lisandra. Mas, em geral, é um grupo que possui tardígrados bem diversos e que possuem diversas adaptações à vida marinha. Porque da sua população fundadora original, houveram mudanças, por exemplo, nas suas garras, na escala corpórea, também em órgão de sentido e apêndices, para ser adaptado a esse nicho diferente, a esse ambiente marinho aquático. Aqui temos uma imagem de vários representantes e a gente pode ver justamente a diferença de formas, né, e características que eles apresentam. Nesse videozinho aqui a gente tem um espécime da classe Heterotardígrada, que, para ser mais específica, é do gênero Equiniscus. E a gente pode ver justamente diversas características mencionadas anteriormente. Por exemplo, os 4 pares de patas deles, esse movimento bem lento que eles apresentam, enfim. E, né, representam também os heterotardígrados que foram os que possuem algumas mudanças mais específicas para o ambiente marinho. Olá, meu nome é Lisandra e eu irei falar sobre a filogenia do filo tardígrada. Como já foi mencionado, apesar de terem sido descritos em 1773, os tardígrados eles só foram considerados um táxon em 1840. Em 1928 e 29, Marcos ele compilou as primeiras revisões da morfologia, fisiologia, embriologia e também das relações filogenéticas dos tardígrados. Em 36, ele desenvolveu a primeira base para a classificação desse grupo. A primeira monografia de Ramazotti, em 1962, com revisões em 72 e em 83, ela incluía descrições de 514 espécies em 3 classes: heterotardígrada, eutardígrada e mesotardígrada. Essa classificação é usada até hoje, e desde a publicação dessa monografia, o número de espécies descritas aumentou para mais de 900. A sistemática dos tardígrados ela tem sido historicamente baseada em uma série de características morfológicas desse grupo, e vão incluir o tamanho, a forma, a organização e número de suas garras, também padrões cuticulares, morfologia dos ovos, a organização do aparelho bucofaríngeo, entre outras características. Dentre as características morfológicas usadas para classificar os tardígrados, a presença e a ausência do círculo lateral A, que é indicado na letra G na figura 5, ela é utilizada para separar as duas principais classes desse filo, as classes heterotardígrada e eutardígrada. Os heterotardígrados, eles estão à direita na imagem e eles apresentam o círculo lateral A. E eles vão incluir duas ordens, a artrotardígrada, em que quase todos os animais são marinhos, e Equiniscoidea, em que apresentam formas marinhas, límicas e terrestres. Já os eutardígrados, o círculo lateral A ele está ausente e vai compreender duas ordens, a Pochella, com formas límicas e terrestres, e Paragella, que apresentam animais límicos e terrestres, com exceção de 2 gêneros que são secundariamente marinhos. Há também a classe Mesotardígrada. Essa classe ela foi baseada em uma única descrição da espécie Thermozonium ezaki, de uma fonte termal perto de Nagasaki, no Japão. Porém, os espécimes desse tipo eles não foram preservados, e a fonte termal onde eles foram encontrados ela foi destruída em um terremoto na Segunda Guerra Mundial, e eles não foram mais achados. Estudo de Gary e colaboradores, feito em 1999, sugeriram que os heterotardígrados, que são as espécies guarnecidas marinhas e terrestres, elas são um grupo mais basal e com maior número de caracteres plesiomórficos. Árvores genealógicas mais recentes descobriram que os panartrópodes fazem parte de uma grande linhagem chamada Equidizozoa, todos ligados pela mudança ou troca de pele,
também chamada de equidise. Além dos panartrópodes, o Ecdysozoa inclui vários grupos diferentes de vermes, alguns com segmentos e outros com pele lisa. No entanto, Yoshida e colaboradores, nesse estudo de 2017, determinaram que a história da evolução dos equidisosauários é muito mais complicada. A primeira linhagem a se ramificar foi, na verdade, vermes segmentados. E, curiosamente, eles descobriram que os tardígrados, em vez de estarem mais próximos dos artrópodes, estão mais intimamente relacionados aos nemátodes e nematomorfos, como vocês podem ver nessa figura ao lado que ilustra essa relação. Embora esta seja uma descoberta muito surpreendente, Yoshida e seus colegas descobriram que ela é muito bem suportada pelos genes ROX, que são os genes que regulam o desenvolvimento do nariz, a cauda e também dos membros. E a maioria dos animais bilaterais tem 10 conjuntos dos genes ROX, mas os tardígrados e o grupo dos nematóide perderam os mesmos 5 genes ROX, o que é um forte suporte para a relação entre eles. Isso também nos permite determinar que os primeiros equidisosauários provavelmente eram segmentados e semelhantes a vermes. E destes ancestrais surgiu uma linhagem com pernas que inclui os onicóforos, artrópodes e tardígrados. E essa linhagem também inclui os nemátoda e nematomorfo, que parece ter evoluído de ancestrais segmentados com pernas. Essa pesquisa, embora não seja a palavra final sobre os tardígrados, é com certeza um grande passo à frente na compreensão dos mecanismos genéticos que tornam os tardígrados tão complexos